Olá, meu nome é Lorena Vilela, eu sou acadêmica de agronomia do IFRO Campus Ariquemes e esse vídeo faz parte do programa Fito no Campo e é uma atividade coordenada pelo professor Luciano Venturoso. Eu vou falar sobre a doença mal do Panamá na cultura da bananeira. Essa doença é uma doença fúngica causada pelo fungo Fusarium explorum. Ela é uma doença tão comum que está disseminada em todas as regiões produtoras de banana no mundo. O fungo ele pode sobreviver por mais de 20 anos no solo. Além disso, ele pode sobreviver também em hospedeiros intermediários, que são aquelas plantas em que o fungo ele não tem tanta preferência, mas ele é capaz também de colonizá-las e ficar ali até o momento oportuno de colonizar a planta principal, a que ele mais prefere. Ele também pode sobreviver em restos de culturas, que são aquelas plantas que após a colheita ficam ali na área. No Brasil, tem diversas variedades de banana que são suscetíveis à doença, mas uma delas, uma das principais, é a banana maçã, que é uma muito comum aqui na nossa região. Ferimentos, né, na parte das raízes facilitam muito a penetração do fungo, principalmente os ferimentos causados pelo ataque de nematodes. A disseminação dessa doença pode ser por meio de contato das raízes que já estão doentes com as plantas que não estão doentes, pela plantação de mudas que estão infectadas, por meio também de ferramentas de desbaste que estejam aí com a presença do fungo, ou que foi utilizada, né, em plantas que estão doentes, transporte de solo contaminado na área, água de irrigação, de drenagem e também de inundação, e o homem, animais e implementos agrícolas que estão ali na área também pode ser uma forma de disseminação da doença. As condições favoráveis para o desenvolvimento da doença é a temperatura que varia de 21 a 33 graus, sendo a temperatura ótima de 28 graus. Além disso, solos ácidos e pobres em matéria orgânica também podem favorecer a doença. Variedades altamente suscetíveis, como a banana maçã, essa doença ela pode levar a perda de 100% na produção, em variedades que não são tão suscetíveis assim, como a banana prata, pode causar aí cerca de 20% de perda. Aqui eu vou falar um pouco dos sintomas dessa doença. Na figura 1, está mostrando aí a parte exterior do pseudocaule. O pseudocaule é essa região aqui que costumeiramente a gente chama de caule, é o tronco aqui da bananeira. Aqui a gente já começa a ver um pouco da doença, nessa parte aqui, como se tivesse necrosada, esse preto aqui. E a gente também consegue verificar essa rachadura, como se a casca estivesse soltando. Essas duas imagens, a imagem 2 e a imagem 3, estão mostrando um pouco do interior. Aqui um corte horizontal e aqui um corte nas laterais. A doença, ela causa aí essas manchas avermelhadas, meio castanho avermelhadas, no pseudocaule, e depois essas manchas elas vão avançando e começam a necrosar. Que também mostra essas manchas avermelhadas, e aqui eu quero chamar atenção, porque é um sintoma característico também, que o centro aqui da planta, ele fica muito mais claro do que as bordas, então ele fica como se estivesse branco, e as bordas aí um pouco amareladas. Nas folhas também causa alguns sintomas, as folhas elas ficam com coloração amarelada, como está essa folha aqui, e essas manchas elas conversam das bordas para o centro. Geralmente elas acontecem nas folhas velhas e depois vão para as folhas novas. Depois dessas manchas amareladas, a doença avança aí, as folhas ficam secas e ela começa a quebrar na bainha, por isso que as folhas estão aqui caídas para baixo. E aqui já é o avanço bastante da doença, em que o pseudocaule já necrosou todo, já morreu, e as frutas, como dá para ver que elas não podem ser aproveitadas, não dá para ser aproveitadas. Algumas medidas que podem ser utilizadas para evitar essa doença evitar o plantio de novas áreas, em áreas que já teve a incidência da doença, utilizar mudas que sejam saudáveis, corrigir o pH do solo, já que o fungo ele prefere um solo ácido, manter os níveis ótimos de cálcio e magnésio, também por meio da calagem, manter teores altos de matéria orgânica, um solo mais nutrido,
Manter populações de nematóides sob controle, já que eles também podem prejudicar as plantas, e a utilização de variedades resistentes, sendo que essa utilização de variedades resistentes é a principal forma aí de controle dessa doença. O controle químico ele também pode ser realizado. No mapa tem 3 produtos registrados dos grupos químicos benzimidazol e terpenos. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar para os e-mails fitonocampo@ifro.edu.br ou para o meu e-mail pessoal, lorenavilela@gmail.com. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada pela atenção.